E tá chegando a hora, galera! Flamengo e Fluminense vão decidir o título do Campeonato Carioca neste domingo. E é lógico que nós aqui vamos acompanhar os bastidores dessa partida, né, que vai decidir o campeão carioca de 2025. Esperamos que seja o Flamengo, é claro. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. E agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram, analisaram e trouxeram de informações sobre esse Fla-Flu. Domingo tem o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Já conheceremos o campeão carioca no próximo domingo. Então vamos falar desse Fla-Flu. Vou trazer os dois repórteres então aqui para trazer informações dos dois clubes com a gente. A Manu Ribeiro, também o Marcelo Neves. Amigos, mais uma vez, obrigada por participar aqui com a gente do Tá Na Área, sempre bem-vindos. Eu vou começar com a Manu dessa vez. Então, primeiro, boa tarde para ambos, boa noite, né? Hoje estamos à noite, boa noite para ambos. Mas vou começar contigo então, Manu, já que o Flamengo é o mandante desse segundo jogo. Boa noite para você. A gente tem, essa notícia foi trazida já por vocês ao longo do dia, né? Da ausência do Danilo. Tem um novo jogador convocado, né? Que é o Alexandro. E para essa decisão, para essa final, a gente não deve ver muitas mudanças nesse rubro-negro. Hoje o Léo Pereira falou, deu entrevista, a gente ouviu um pouquinho do que pensa o Flamengo para essa decisão. Deve ser um time parecido, se não igual ao que entrou em campo na última quarta-feira, né? Oi, Camila, boa noite para você, para vocês aí no estúdio, para quem está acompanhando aqui o Tá Na Área com a gente, para o meu amigo Marcelinho, prazer estar aqui com vocês. É isso, o Danilo já era desfalque no jogo de ida, vai permanecer fora nesse jogo de volta, na finalíssima de domingo. Jogador que está fora desde o dia 12 de fevereiro. Os amigos Caio Mota e Letícia Marques hoje trouxeram que ele teve uma lesão na coxa, né? O Flamengo não trata problema como lesão, não divulgou como lesão, mas já vinha tratando com preocupação aí a situação do jogador, tanto que ele ficou fora dos últimos 3 jogos, aliás, os 2 jogos da semifinal contra o Vasco e o jogo de ida contra o Fluminense. Também não vai estar à disposição para esse jogo de domingo, mas o Flamengo tem Léo Pereira e Léo Ortiz, que tem ido muito bem. Léo Pereira deu coletiva hoje, falando sobre essa preparação para o jogo de volta, para a grande decisão de domingo, e a verdade é essa, o Flamengo não deve ter grandes novidades, até por causa das lesões, né? Hoje o time tem alguns jogadores importantes ali no departamento médico. O Bruno Henrique, por exemplo, ficou fora do jogo de ida também, não vai estar à disposição para esse jogo de volta. O Michael ainda está no departamento médico. Além do Danilo, tem também o Cebolinha. O Cebolinha pode ser uma grata surpresa na lista de relacionados, a gente vai saber isso só amanhã, mas o jogador ele foi reintegrado ao grupo, treinou nesta sexta-feira com o elenco do Flamengo, fez parte do treino ali junto com os outros jogadores, e há uma expectativa pela relação do Cebolinha. Ele foi liberado pela preparação física e a sua relação, a sua convocação para o jogo vai ficar a cargo do técnico Felipe Luiz, que vai conversar ali com os médicos, com os fisiologistas, preparadores do clube, para saber se vai ter o Cebolinha à disposição. Pode ser um jogador ali como peça importante para o segundo tempo, algo que faltou ao Flamengo no jogo de ida. No mais, o Flamengo deve repetir o time que venceu o Fluminense por 2-1 na quarta-feira, com o Luiz Araújo na vaga do Bruno Henrique, né, jogando junto com o Plata ali no ataque do Flamengo, meio de campo formado pelo quarteto Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Na zaga, na linha de defesa, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Fluminense nesse jogo de domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Danilo também cortado da Seleção Brasileira, como trouxemos há pouco, é a notícia do dia. Neymar, desconvocado, está fora dessa convocação da Seleção Brasileira, que terá o Endrick na vaga do Neymar aí por conta da lesão, então, que ele sofreu jogando pelo Santos. E aí, olhando para o Fluminense, Marcelinho, bem-vindo mais uma vez, boa noite para você, amigo. Claro que a gente vai falar desse time, que pode ter alterações para o jogo de domingo ali no ataque. Hoje tem algumas notícias importantes, uma baixa, né, que é uma notícia ruim, e também a questão do Ganso, acho que vale a gente explicar para o torcedor, né? Tem uma ausência do Fuentes e hoje o Fluminense divulgou uma cirurgia do Ganso já realizada nessa sexta-feira, né, amigo? Exatamente. Boa noite, Camilinha, Coutinho, Betão, Manu, que é sempre um prazer dividir recintos com minha ídola Manu. Mas sim, acho que as duas notícias, uma já era esperada que seria negativa e a segunda quase matou o torcedor do coração, com perdão da piada. Mas a primeira dela foi o Gabriel Fuentes, a gente trouxe ontem aqui no Tá Na Área, que ele tinha uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e hoje foi confirmada essa lesão, então ele está fora do jogo de volta da semifinal, o que traz uma dor de cabeça dupla para o técnico Mano Menezes,
porque além de não ter Fuentes, o Freitas, que seria uma opção na lateral esquerda, já que a posição, ele joga tanto como zagueiro como lateral, ele foi expulso por causa da confusão com o Luiz Araújo. Então, é praticamente certo que o René vai começar como titular no Fla-Flu. E a segunda notícia, que eu brinquei com a questão do coração, é a do Ganso, porque a nota que o Fluminense divulga é escrita de uma forma que parece que acontecia algo muito sério e nem tanto. Então, eles começam falando que a equipe de cardiologia constatou uma questão que precisaria de uma nova operação e, por isso, o Ganso ia ficar mais tempo afastado. Só que esse afastamento é de 7 dias e, devido à recuperação, ele volta a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Ganso segue cumprindo esse cronograma, já não estaria à disposição para enfrentar o Flamengo nessa final, só que agora nós temos um princípio de data para o Ganso poder voltar a atuar pelo Fluminense. Mas lembrando, é a partir da segunda rodada, não significa que ele vai jogar na segunda rodada. Fluminense, por ser uma questão de coração, trata a questão com cautela, trata com muita calma, para não apressar, porque a gente sabe que coração é uma questão muito séria. Então, calma com o Ganso, mas finalmente temos um princípio de data para o retorno do Camisa 10. Então, sempre desejando aí primeiro melhoras, né, e ótimo retorno para o Ganso. Primeiro a saúde, né, do homem em primeiro lugar, depois o jogador de futebol, que o Ganso volte. Então, se apresente aí para o Brasileirão 100% em totais condições de exercer a profissão que ele ama, que gosta de disputar, e que o torcedor do Fluminense também está nessa expectativa. Agora, ouvindo vocês aí sobre essa partida, né, sobre essas possíveis mudanças, Coutinho, o Fluminense que sente muito a ausência do Fuentes, porque foi um nome que demorou, o Mano até citou isso outro dia, né, sobre a adaptação, utilizou pouco no último ano, para agora dar um pouquinho mais sequência com ele, um pouco mais entrosado, e se tornou extremamente importante. É um desfalque de bastante peso para o Mano no domingo. Com certeza, né? Um dos melhores laterais esquerdos aí do início da temporada do futebol brasileiro. Com mais liberdade esse ano, né? O Fluminense tem feito um trabalho ali de prender um pouquinho mais o lateral direito e liberar mais o Fuentes, até para liberar mais movimentos do Canóbio na direção da área, que é o ponta que joga no mesmo setor do Fuentes. Então, assim, o René é um jogador que tem características totalmente diferentes, né? Acho que o René é um cara que está bem habituado a esse tipo de jogo, por mais que ele não esteja com tanto ritmo nesse momento, né? Ele não é um titular do Fluminense, mas está bem habituado a esse tipo de jogo, já jogou no próprio Flamengo, enfim, já foi melhor lateral, por exemplo, de um Brasileirão com o Flamengo em 2018, mas vive um outro momento na carreira e ainda precisaria de alguns jogos para chegar perto do nível do Fuentes. Então, é um desfalque sentido, sim, e até para o início do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ver como é que vai ser essa extensão de lesão. Agora, só uma crítica que não é particular ao Fluminense, né? Eu acho que a todos os clubes, basicamente, do futebol brasileiro. Cara, tá na hora de comunicar melhor a questão de lesão, né? Para os torcedores, porque não é pra gente, não. Informar o torcedor bem é um patrimônio do clube, cara. Sim. Ele precisa entender qual o procedimento que vai ser feito com o Ganso. Né? Ele vai estar à disposição na segunda rodada, depois de tanto tempo sem jogar? Acredito que não. Precisa, né, se recondicionar fisicamente. Acho que essa nota do Fluminense, tantas outras que a gente vê toda semana acontecendo, elas ficam muito distantes do básico do jornalismo, que é informar. Né? E, assim, às vezes não é nem um problema da assessoria de comunicação dos clubes, não. Tem gente acima deles que quer travar informação. E esse recado é para essas pessoas. Solta informação. É o torcedor que quer saber. Não é o jornalista aqui que quer, né, ser agraciado, não. O torcedor precisa saber disso. Transparência é fundamental para qualquer gestão e de clube também. E essa é uma prática que se tornou comum nos últimos anos, né? Porque a gente que foi repórter, né, durante muitos anos, sempre houve o procedimento do clube informar qual era a lesão, o tempo de recuperação, boletim médico, o departamento médico dava entrevistas, né? Explicava, porque o médico é quem acompanha e quem pode falar melhor do que ninguém sobre a lesão do atleta. E como em alguns momentos esse tempo de recuperação, essa previsão não era cumprida, e porque acontece com qualquer pessoa, ainda mais com atleta de alto rendimento, os clubes começaram a achar que a melhor saída era a desinformação, né? Era fazer mistério, era sonegar a informação. E hoje acaba que falta muita transparência, e eu acho, e tenho certeza que isso causa muito mais problemas à gestão do clube do que quando havia essa transparência. Concordo totalmente contigo, Coutinho. Acho importante a gente salientar isso, não é pra gente a informação. A informação é para o torcedor e para que não haja justamente a possibilidade de surgirem uma série de informações truncadas e outras correntes de informação que surgem, às vezes, que não são verdadeiras, mas que surgem diante da falta de informação. Quando você não ocupa o espaço, ele é ocupado por alguma coisa. E no caso do Fluminense, assim, só não dá para dizer que é um desfalque assim, monumental, que pode interferir, porque ele já tá jogando o Carioca sem o Ganso. Porque o Ganso, a vitória do Fluminense teve contra o Flamengo,
aquela brincadeira de que o Felipe não ganha do Flu, é uma vitória no ano passado com o Ganso, basicamente é um recital do Ganso. O Flamengo tentou, foi até melhor coletivamente, mas o Ganso individualmente acabou com o jogo. Mesmo perdendo um pênalti no primeiro Mesmo perdendo um pênalti. Mas o Fluminense e o Mano se desenvolveu sem o Ganso, parecia complicado. Eu acho que se o Ganso ficar muito mais tempo, pode se mostrar complicado nos jogos mais complicados da temporada, mas nesse período agora ele teve um início que o Arias parecia que não ia, mas foi por ali com o Serna pelo lado. Não é a melhor versão, mas o Fluminense chegou na decisão e é um time competitivo. Do lado do Flamengo, assim, o complicado desse Flamengo que já está embalando aí com o Felipe é que rapidamente a gente volta aquele mesmo pensamento, cobrança do Flamengo de 19, né? Porque agora esse Flamengo aí, se não fosse 5-0, não é legal. Assim, eu achei o jogo de quarta-feira é uma final. Pô, jogo bom, cara. As pessoas estavam esperando o quê? Que o Flamengo fizesse 5-0 no Fluminense. Foi um jogo onde o Flamengo... o jogo do Felipe é esse, né? Assim, a gente pode ter certeza que o Flamengo nos jogos ele vai assim. E o Fluminense tentando com as suas estratégias. Em momentos não conseguiu, em outros momentos conseguiu se deparar com isso. Porque não é fácil. O Flamengo, o Felipe, ele conseguiu ajustar esse time porque foi tudo um elenco mantido, ele teve poucas mudanças. Então ele teve um tempo e com a ideia de jogo dele já entrando muito rápido no ano passado, com um título, foi mais simples ele fazer o início de temporada meio quase como se não tivesse parado. Sim. E aí você vê um Flamengo, assim, parece que esse Flamengo não tá jogando, não é início de temporada. Isso aí teve esse ponto positivo. Mas ainda assim é uma construção. E ele tinha conseguido armar um time com o Bruno Henrique, perde o Bruno Henrique na decisão, ele já não tem outros jogadores de frente. No jogo de quarta-feira, de repente o Juninho se mostra, de repente com uma opção, não sei se de repente para começar jogando no domingo, porque o Plata, ele ajuda muito para reter essa bola, mas ele tem ainda, mesmo tendo feito gol do título da Copa do Brasil daquela forma, um golaço, mas ele ainda se mostra ainda pouco efetivo em relação a fazer gol, a arriscar pro gol, mas ajuda muito em reter essa bola no ataque. Ele não é um centroavante. Não é. No Flamengo ele é escalado mais numa função em que ele não joga melhor. A função do Plata sempre foi ponta direita. Só que ali a concorrência é muito forte. E é onde o Felipe encaixou ele tem conseguido entregar para reter essa bola, lutar ali na frente. Eu acho que o Luiz, pelo lado de esquerdo, rende menos. A pessoa fala, mas o Luiz, será que ele só joga no segundo tempo? No segundo tempo ele entra lá dele. Sim. Que é onde ele tem confiança de bater com a perna esquerda e tudo mais. Mas o time que a gente trouxe do Flamengo para domingo deve ser esse time. Eu só tenho essa dúvida lá na frente. Se o Juninho não botou uma minhoquinha, que o Juninho tem força, ele pode também segurar esse ataque, essa defesa do Fluminense. Minha dúvida é essa. Se o Juninho não começa jogando. Dá outras opções aí pro Felipe. E falando em opções, né, Manu, num elenco recheado que já tem o Felipe para fazer essas escolhas, ganhou mais um tempo aí do Pulgar, né? Ele pediu tanto. É isso. Só respondendo aí essa dúvida sobre o Juninho, a gente acredita que ele não vai começar como titular por questões físicas. O jogador ele acabou de voltar de uma lesão, né? Sofreu um edema na coxa, estava parado por um tempo, desde o jogo contra o Botafogo que ele não jogava. Voltou a jogar contra o Vasco e teve mais minutos aí agora contra o Fluminense, mas ele ainda não está se sentindo bem, não está se sentindo 100%. Então, uma conversa que ele até teve com a comissão técnica. Acho que, pelo que a gente ouviu ali nos bastidores, o Juninho ainda não se sente preparado para começar jogando uma partida, então é provável que ele fique como opção para o Felipe Luiz no segundo tempo, né? Se não fosse essa questão física, acho que seria diferente para o Felipe Luiz tomar essa decisão para a escalação de domingo. Sobre o Pulgar, é uma notícia muito positiva, Camila, porque é uma renovação que vinha de uma novela, né? Desde o ano passado, o Flamengo já tinha demonstrado interesse na renovação do contrato do Eric Pulgar. Ele tem contrato até o final desse ano, né? Mas no ano passado ele não estava se sentindo muito bem aqui no Brasil, não se sentindo muito bem valorizado também dentro do Flamengo, não quis conversar sobre a renovação, mas nesta temporada ele decidiu mudar de ideia, deu o sinal verde para o Flamengo abrir conversas pela extensão do vínculo e acertou nesta sexta-feira com o clube um novo vínculo por mais 3 temporadas, então o novo contrato dele vai até o final
de 2027. O Felipe Luiz teve uma participação fundamental nessa decisão do jogador. O Felipe Luiz tem valorizado ele esportivamente, tem conversado muito com ele ali no dia a dia. O Pulgar até falou sobre isso, que desde os tempos de jogador o Felipe já aconselhava muito ele, e agora como treinador também tem tido um papel importante no crescimento do volante dentro do Flamengo, e ele acertou com o clube essa renovação. Um final feliz, que a torcida do Flamengo vivia uma expectativa muito grande. Um jogador que é peça-chave nesse elenco do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes. Felipe Luiz sempre fala muito isso, sobre a importância do Pulgar, sempre elogia muito o jogador, e vai ter mais tempo aí para usá-lo como técnico do Flamengo. Para últimas informações também do Fluminense, Marcelinho, sem querer te pressionar, mas pressionando, se você pudesse arriscar aí o ataque do Fluminense para essa partida de domingo, o que você apostaria que o Mano deve colocar, levar a campo, precisando vencer o jogo? Então, essa é a pergunta de 1 milhão, e diria que não só no ataque, mas no meio-campo também. Porque além da saída do Fuentes, como a gente já falou, que o René deve entrar na lateral esquerda, tanto a linha de volante quanto o ataque podem ter mudanças no Fla-Flu. E isso muito uma questão de o Mano querer um time mais ofensivo, já que vai precisar do resultado no segundo jogo. Qual seria a mudança entre os volantes? Uma possível saída do Otávio e começar com Martinelli e Hércules como titulares, como foi ali no clássico contra o Vasco, principalmente, antes da chegada do Otávio. No ataque, o ponto central é o Kevin Serna. Ele não foi bem nesse primeiro jogo da final, e há dúvida se joga ou o Keno ou o Riquelme, porque o Mano falou na coletiva que gostaria de mais drible. O Canóbio e o Serna entregam muito pulmão, muita intensidade, só que falta o drible. O Keno e o Riquelme são esses dois jogadores de drible que ele tem no banco, então pode ser que um deles comece como titular. E é até curioso, porque no início do ano, a gente entrevistou o Riquelme quando ele estava começando como titular, e ele tem na casa dele vários porta-retratos de momentos decisivos da carreira dele, só que todos na base. Então, quem sabe, né, no próximo domingo ele pode somar mais um porta-retrato de título carioca, começando como titular. Eu gostei que você explicou bem, mas não arriscou, né? Mas achei melhor, porque se você acertasse, eu não teria 1 milhão para te pagar, meu amigo. Então, tá ótimo. Saímos bem todos. Obrigada, Marcelo Neves. Obrigada, Manu, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Tem Fla-Flu, então, no domingo, transmissão do Sport TV, segundo jogo, valendo ali o caneco, o título do Campeonato Carioca. Meus amigos, e agora não tem jeito, agora vale a taça, né? Inclusive, olha essa informação aqui, galera, olha essa notícia aqui, né, do Everton Cebolinha. Treino deste sábado define futuro de Everton Cebolinha em jogo do Flamengo e Fluminense. Então, a expectativa é que neste sábado o técnico Felipe Luiz já tenha em mente o time que ele vai mandar a campo para esse confronto contra o Fluminense. Lembrando que o Flamengo ainda continua com desfalques do Michael, do próprio Bruno Henrique, e agora basta saber se o Everton Cebolinha estará ou não disponível para este confronto. E neste sábado nós saberemos, né, se ele vai ser relacionado para o jogo. Espero que sim, né? Que aí já fica mais uma opção para o técnico Felipe Luiz, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias e novidades do Mengão para vocês. Véspera de Fla-Flu, agora vale taça, hein? Já volto, hein? Deixa o like aí. Saudações, fui!